Igreja, eu gostaria de falar a respeito de uma passagem bíblica do personagem do vídeo que passou, chamado Pedro, que antes de ser Pedro era Simão, cujo significado significa vacilão, que oscilava, ou seja, uma pessoa bipolar, assim como a maioria de nós somos. Um dia está feliz, outro dia está triste, né? Um dia bem-humorado, no outro mal-humorado. Mas mesmo assim, Jesus não o abandonou. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 21, a partir do versículo 15. Eu vou fazer menção entre João e Mateus, antes da crucificação e depois da crucificação. Eu já falei a respeito do Tu Me Amas de Pedro algumas outras vezes, mas todas elas em lugares diferentes. Eu não me lembro de ter ministrado Pedro, Tu Me Amas no mesmo lugar mais de uma vez. Então sempre o Senhor fala de maneira diferente, de acordo com as pessoas que vão ouvir. E hoje não é para o seu amigo que não veio, não é para o seu filho que não veio, não é para o seu marido que não veio, é para você que tem ouvido. Amém? João 21, capítulo 21, versículo 15. Eu estou usando a versão NVI, tá? Deve ser a mesma que está aí para vocês. Começa dizendo assim: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que a estes homens? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. 16. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. 17. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou magoado por Jesus perguntar pela terceira vez e disse: mestre, tu sabes de todas as coisas. Olhando para essa palavra, nós entendemos que o amor, existe pelo menos 3 significados diferentes no grego ou no hebraico. Ágape, filos, não é a ocasião aqui, mas também eros, né? Amor agapau, ágape, um amor incondicional, um amor de entrega, sem troca, sem querer algo. Um amor fraternal. No segundo, o amor filos, filéu, um amor só de amigo, de irmão. E no caso que não se encaixa nesse texto, talvez eros um amor de marido e mulher, de desejo. É claro que Jesus já sabia da maneira que Pedro o amava. Momentos antes, dias antes da crucificação, aqui já é depois. Antes da crucificação, eles estavam na última ceia, sentados em uma mesa. Jesus já tinha citado a respeito da traição de Judas. E os discípulos se perguntavam quem seria que iria trair, né? O cenário mostra João, o apóstolo, o discípulo do amor, com a cabeça inclinada no coração de Jesus, assim como está na Santa Ceia, no quadro. Então acredito, eu entro na cena e vejo Pedro perguntando para João: quem que vai trair? Porque João, a escritura toda mostra que João era mais próximo de Jesus, né? E todos sabem o contexto que Judas o traíra. E quando
Pedro fala: Senhor, eu jamais iria te trair. Se preciso, eu morro junto com o Senhor. Se preciso for, eu vou preso com o Senhor. E Jesus falou: peraí, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Melhor. E eu trago uma pergunta com esse texto para toda a igreja. Não responda, mas reflita. De que maneira, ainda hoje em dia, nós temos negado a Jesus? Com qual atitude nossa, eu me incluo dentro, eu tenho negado a Jesus ainda nos dias de hoje? Eu reconhecer que eu ainda nego Jesus de alguma forma, isso me traz cura. Eu reconhecer que de alguma forma ainda continuo negando Jesus, isso me traz libertação. Porque reconhecer e confessar traz salvação, traz libertação. Muitos criticaram e falam até hoje a respeito de Judas que vendeu Jesus, mas se for olhar, Pedro também traiu dessa forma, negando Jesus. Mas se for olhar, todos os outros discípulos vazaram também, quando Jesus foi preso. Sim ou não? Mas na verdade, no contexto bíblico aqui, ninguém esperava que Pedro fosse negar. Porque quando Judas apareceu com os soldados para aprisionar Jesus, a história diz que Pedro arrancou uma espada e arrancou a orelha do sumo sacerdote, do soldado Malcolm. E ele deu uma espadada para arrancar a cabeça, porque ninguém dá uma espadada para arrancar só uma orelha. Eu imagino que foi porque o soldado se esquivou, então pegou só na orelha. Eu acredito que Pedro ia acabar de executar, mas aí o mestre não é do jeito que Pedro é. O mestre falou: para, Pedro, deixa que se cumpra as escrituras, e cola de volta a orelha. A graça e a misericórdia agindo, mesmo naquele momento tão difícil. E então todos recuam e fogem. Tá certo, Pedro negou 3 vezes, mas a caminho, seguindo, mesmo que de longe, olhando, um perguntava: ei, você estava com ele? Não, nem conheço. Mas continuava seguindo: ei, você conhece ele? Você parece com ele? Não, já falei que eu não conheço. Ei, você é um deles? Não sou. Mas ele continuava indo. A história dá a entender que João, ele tinha livre acesso até onde levaram Jesus, porque aparentemente ele negociava peixes. E onde eu quero levar vocês dentro dessa história é que nós somos como Pedro. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para a igreja: em qual nível de amor nós estamos com Jesus Cristo? Essa pergunta crava no meu coração. Em que nível de amor eu tenho para com o Mestre? O que eu seria capaz de fazer para expressar o amor que eu tenho a Ele? Não que Ele não saiba o que eu seria capaz de fazer. Qual é o seu nível, igreja, de amor com Jesus, para Jesus Cristo? Mateus capítulo 26, o versículo 31, se o Caleb puder colocar aí. Eu vou ler quando Pedro foi avisado. Certo. Então Jesus lhe disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho dispersarão. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus:
Asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Em uma outra versão, em Lucas 22:31, diz diferente: Simão, Simão, Satanás pediu você para peneirá-los com trigo. Mas eu orei por você para que sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Aí eu fiquei de boca aberta. Eu imagino Pedro olhando nos olhos de Jesus, vendo Jesus falar isso. Falando, pensando pelo menos, mestre, foi o Senhor que me chamou para caminhar com o Senhor. Eu era pescador, eu nem queria. O Senhor falou, abandona e venha que você será pescador de homens. E eu estou andando há 3 anos com o Senhor. O homem que andou com Jesus 3 anos. Quantas coisas Pedro não viu? No vídeo mostrou, Pedro até começou a andar sobre as águas. Quantas coisas. E mesmo assim ele negou. E muitos de nós que somos os crentarrões, achamos que somos blindados, né? Acabamos deixando algumas brechas ao longo da caminhada. E achando que os novos convertidos precisam ser perfeitos, mesmo que não somos. Eu imagino Pedro daquele jeito bruto dele, pensando, Senhor, o diabo falou isso e como assim quando eu me converter? Eu ando com o Senhor já faz 3 anos, todos os dias. Larguei a minha profissão. Como assim quando eu me converter? Uma conjectura que eu imagino que Pedro falou. Que Pedro era meio brabo. Mas Jesus não é como nós somos. Eu acredito que todas as vezes Jesus o exortou com muito amor. E a nossa realidade não é muito diferente. Eu conheço muitas pessoas que desistiram de caminhar com Jesus porque cometeram algumas falhas, alguns desvios de percurso, e os nossos próprios irmãos evangélicos apontaram o dedo e acabaram desistindo. A igreja está entendendo? Nós temos sempre que lembrar, igreja, que nós precisamos ser mais hospitais e menos tribunais. Todas as pessoas que eu consigo enxergar daqui vieram em busca de algo, além de louvar e adorar o nome do Senhor. Ninguém saiu do seu serviço cansado e veio aqui porque é só uma cultura ou porque é status falar que é evangélico. Cada um de vocês e eu também vim buscar algo aqui. Talvez não algo palpável, mas algo que possa preencher um espaço vazio que existe dentro de cada um. Não venho trazer uma palavra aqui para que te abone, que continue pecando e errando e fazendo tudo de qualquer jeito. Não. O Senhor só está ministrando o meu coração para ministrar o seu coração, que ainda há tempo. Esse mesmo homem que falhou, que negou, depois foi chamado por Jesus para ser rocha, para ser firme, para ser edificada uma igreja na face da terra. E por que vocês acham que com vocês seria diferente? Pedro também tinha suas limitações, assim como vocês podem ter as suas limitações. Achar que por algum motivo não consegue. Ah, Tamires, eu não vou dançar porque eu não tenho coordenação motora. Ah, Gustavo, eu não vou tocar porque eu não consigo.
Ah, pastor, eu não vou pregar porque eu não sei ler direito e eu gaguejo. Todos nós temos um tipo de limitações. Mas o Senhor te chama para fazer a diferença, para exercer o ministério que Ele te deixou da maneira que você é. Eu não posso ser a pastora Vera, eu nunca vou conseguir ser o pastor Wilson, mas eu sou o Adriano do jeito que Deus me fez. E eu vou até onde Ele permitir que eu vá. E mesmo que você, irmão ou irmã, tenha tido um desvio de percurso, o final do caminho ainda é o mesmo. Ainda dá tempo. As misericórdias do Senhor duram para sempre, e a cada amanhecer há uma nova esperança. Aquele seu filho que não está aqui, ele pode sim estar aqui amanhã, por que não? Aquele seu marido que nunca quer vir, ele pode sim estar aqui amanhã. E não é a sua oração que é fraca, a sua oração que está errada. Não. É alguma coisa a respeito da palavra de Jesus Cristo. O tempo de Deus na sua vida. Quando Jesus foi morto, crucificado, Pedro voltou a fazer o que ele fazia antes. Novamente ele adquiriu um barco, pegou a sua rede, e alguns discípulos ainda foram com ele. Mas o pescador profissional, um barco bom, uma rede boa, não conseguia mais pegar nada. Você que decidiu caminhar com Jesus e por algum motivo cansou e parou, eu falo isso também para as pessoas que estão acompanhando pela internet, pelas redes sociais. Não adianta você querer voltar atrás e fazer o que você fazia antes, não vai dar certo mais. Você foi remido, lavado, centrifugado, passado, estendido no sangue de Jesus Cristo. Muitos de nós não conseguimos, como eu posso dizer, aguardar o silêncio de Deus. Na ocasião de Pedro, ele viu tanta coisa, e mesmo assim ele acreditou que Jesus não iria mais voltar, porque senão ele não ia voltar a pescar, ele só ia esperar. Tiveram pelo menos 3 experiências diferentes. Ainda no sepulcro, Maria Madalena foi visitar o túmulo de Jesus. Ela conversou com ele e não percebeu que era ele. Como pode? Os 2 homens no caminho de Emaús caminharam com ele, conversaram, trocaram ideia, até comeram com ele e não perceberam que era ele. E lá na beira do mar de Tiberíades, na costa da Galileia, eles estavam pescando, não estavam pegando nada, e apareceu um cara lá na areia e falou: ó, joga para a direita. E aí eu acredito que João olhou para Pedro assim e falou: será? Também não reconheceram. A história diz que estava apenas a 60 metros. Eu reconheceria o Gustavo a 60 metros. Eu estou reconhecendo o Fernando lá. E eles também não reconheceram. E nós não estamos falando aqui de transfiguração, porque lá no episódio da transfiguração, o rosto de Jesus resplandecia e as vestes também estavam acesas. Quando Jesus estava falando com Elias e Moisés, 3 pessoas de épocas diferentes conversando, e Pedro viu isso. E como é possível ele não acreditar e querer voltar atrás para fazer o que fazia antes? E isso acontece na minha vida e na sua às vezes. Acabamos dando uns 20 passos para frente e uns 40 para trás. Quando Jesus não responde, estamos acostumados tudo no automático, tudo no Google.
E às vezes Deus demora para responder uma oração, porque o tempo dele é diferente. Ou pedimos alguma coisa que pode nos afastar da presença dele. Quando Deus não responde a sua oração e Ele não faz o que você está pedindo, é porque Ele quer fazer outra coisa melhor. Porque a palavra do Senhor diz que nós não sabemos pedir e quando pedimos ainda pedimos mal. Todos nós podemos entender isso, mas não temos paciência. O Senhor Jesus permitiu que vocês chegassem aqui hoje, trouxesse vocês aqui hoje, para vocês entenderem o tempo de Deus na vida de vocês. O silêncio de Jesus no Pedro foi esse intervalo entre a morte, a crucificação e a ressurreição. Mas quando Jesus falou, ó, joga para a direita, e ele já, eu acredito que ele já tinha jogado naquele lugar e não pegou nada. Só que quando ele jogou e pegou, ele lembrou lá do começo, quando ele conheceu Jesus, quando Jesus falou, abandona tudo, me siga, você a partir de hoje será pescador de homens. Enfim, o nosso papel como igreja, falo de todos os membros, de todos os visitantes, de todos os ministérios, seria esse: jogar a rede e pescar vidas para Jesus. E hoje Jesus trouxe vocês aqui para perguntar: Pedro, tu me amas? Então tenha paciência com o seu casamento. Pedro, tu me amas? Então tenha paciência com o seu emprego. Pedro, tu me amas? Então tenha paciência com a sua igreja, com o seu ministério. Resumindo, apacenta minhas ovelhas. Se você não aguenta mais o seu casamento, tenha paciência. Jesus está pedindo: apacenta as minhas ovelhas. Se você tem o papel de pastor na sua casa, você tem que ter paciência com as ovelhas teimosas, que querem passar por debaixo da cerca e de vez em quando cai dentro de um buraco e você tira ela de lá. Se você tem sido referência de cristão dentro do seu trabalho, tenha paciência. O Senhor quer te usar mais um pouquinho lá naquela porta, para que você possa apacentar ovelhas. Eu não sei para vocês, mas essa palavra me traz cura e libertação. Essa palavra me liberta do meu orgulho. E essa palavra me cura do meu próprio orgulho. E ela me lembra qual é o verdadeiro id: pregar o evangelho a toda criatura. Quando acordo de manhã, Jesus me pergunta: Adriano, tu me amas? E eu respondo: sim, Senhor. É claro que eu te amo. Adriano, tu me amas? Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Adriano, tu me amas? Tu sabe de todas as coisas, Senhor. Eu quero buscar para a minha vida um nível maior de amor a Jesus. Porque às vezes pensamos que apenas no nosso ministério já estamos fazendo muita coisa para Jesus. Mentira! O nosso fazer para Jesus é lá fora. Aqui dentro é exercitar. Eu acho muito lindo, muito louco quando o pastor Wilson fala da escola de profetas. O que seria uma escola? Uma escola onde você vem para aprender,
para depois sair, para fazer um vestibular, para fazer uma faculdade, para encarar uma profissão, é isso? Há quantos anos estamos estudando e não estamos exercendo a nossa profissão? Responda para si mesmo, igreja. Há quantos anos nós estamos sentados na cadeira dentro dessa escola, ouvindo e vendo as lições na lousa e não estamos exercendo a nossa profissão? Muitos de nós estamos formados, muito tempo, mas não conseguimos convidar ninguém para vir na nossa escola. Muitos de nós, às vezes pelo mau testemunho, temos vergonha de chamar um amigo ou um parente para frequentar essa escola, essa é a verdade. Eu já falei isso, que eu vou falar agora outras vezes, mas é da maneira que eu compreendo e que crava no meu coração. Às vezes estamos atrasando a volta de Cristo por não anunciar o Evangelho. Porque quando todos ouvirem do amor de Deus e saber verdadeiramente como Cristo é, então Ele pode vir, que foi anunciado para toda criatura, para todas as pessoas. Já estou terminando. Irmãos e irmãs, Jesus precisa ser amado. Nós precisamos representar o amor de Cristo nas ruas, no nosso trabalho, na nossa faculdade, até mesmo dentro da nossa igreja. É nítido o esfriamento todo, não só fora da igreja, mas dentro dela também. Jesus conhece o nosso coração, mas Ele também sabe quando estamos nos esforçando para agradar a Ele. Ele não trabalha com barganha, com troca, mas eu acredito que Ele se alegra quando nos esforçamos. Quantas vezes acordamos e nem bom dia damos para Jesus Cristo? Quantas vezes vamos dormir e nem demos boa noite ao Espírito Santo? Mas quando o primeiro vento vem, aí nós lembramos dele. Igreja, nós somos a noiva que está esperando um noivo, e ele está vindo te buscar. Então tenha intimidade com o noivo, porque para casar precisa pelo menos conhecer. Não seja uma noiva que só sabe pedir tudo que ele tem, e quando ele não puder mais te dar, você larga aí e deixa ele de lado. Não funciona golpe do baú com Jesus Cristo. Amém? Ele é um noivo e está vindo buscar você. Então, valorize o noivo. Esteja preparada. Mesmo que porventura você tropeçou e caiu e sujou o seu vestido branco, ainda dá tempo de se limpar. Porque Ele veio buscar uma noiva de vestes limpas. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Para onde iremos nós, Senhor, se só Tu tem palavras de vida eterna? Pode vir, pastor Wilson. Eu acredito que é uma palavra difícil de ouvir, mas que é necessária. Quando eu encontrei esse esboço lá e eu fui lendo e ele foi ministrando no meu coração, eu apanhei bastante.
Mas toda vez que somos exortados pela palavra do Senhor, é com amor. Porque o Senhor exorta quem Ele ama. Enquanto somos amados, Ele vem e dá um puxão de orelha. Difícil é o dia que ninguém mais pegar no nosso pé. Aí é sinal que fomos abandonados. Então receba essa palavra. Guarde ela no coração e que amanhã seja um novo amanhecer. Amém? Aplaudam o Senhor em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Pode assentar, irmãos. Estamos caminhando para o final do culto. Estou sentado ali atrás, acompanhando as pessoas que estão nos acompanhando também. E ouvindo essa palavra com lágrimas nos meus olhos. É muito forte que você pregou aqui, irmão Adriano. É forte. Imaginei Jesus perguntando para mim: você me ama de verdade? Essa palavra que você pregou nos confrontou aqui nesta noite. Eu prego para você, mas hoje pregou para mim. Você me ama de verdade, pastor? Isso até onde vai o seu amor? Ele já foi bem claro que ele já falou aqui. Até aonde vai o nosso amor?